25ª Convenção Logista do Piauí, de 2 a 4 de setembro. Realização FCDL Piauí. Parceria Sebrae. Patrocínio Banco do Nordeste. Centro Universitário Santo Agostinho. Equatorial Energia. Armazém Paraíba. Apivida. Noroeste. As lojas que vendem moda. ITTNet. A sua internet. Piauí, Governo do Estado. Vamos abrir, então, a 25ª Convenção Logista do Piauí, convidando o fundador e diretor-geral do Grupo GS Gouveia de Souza, também membro do IDV, que é o Instituto para o Desenvolvimento do Varejo. Ele vai trazer para a nossa convenção a palestra As Transformações do Varejo e do Consumo no Brasil pós-pandemia. Marcos Gouveia já está nos ouvindo, está nos acompanhando já, Marcos? Ouvindo, estou. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Boa noite. Boa noite a todos. Olha, o Marcos Gouveia... Uma satisfação enorme estar com vocês. Queria agradecer muito, primeiro, a oportunidade de participar nesse evento que abre uma avenida de inovação na sua forma de ser apresentado. Você está falando de onde, Marcos? Oi? Você está falando de onde? Agradecer o honroso convite que o Sávio nos fez, agradecer as menções feitas pelo Evandro, pelo governador e pelo nosso amigo César, da CNDL. Esse evento foi marcado, assim, com uma precisão absurda, antecipando a Semana Brasil, que o Sávio e a CNDL, a FCDL Piauí e a CNDL estão ativamente participando, contribuindo e permitindo que ele seja, neste ano, um sucesso ainda maior do que foi no ano passado. Nosso tema vai passar por a discussão das transformações que ocorrem no mercado nacional e internacional e com o que isso significa para o negócio do varejo e do consumo. Eu queria colocar agora no ar a minha apresentação e que eu espero que entre neste momento. Bom, nós estamos aí com um probleminha para colocar no ar a minha apresentação. Eu vou seguir no texto e o pessoal que está nos apoiando, a Lana e o time que estão aí, podem colocar o backup que vocês têm com vocês. Mas vamos lá. Nós estamos 16 pontos que nós entendemos são aqueles que vão precipitar as grandes transformações que estão acontecendo no mundo e os seus impactos nas transformações que estão acontecendo no Brasil. Acho que o primeiro ponto mais importante é, saindo da nossa realidade e olhando o mundo e entendendo que essa pandemia, de alguma maneira, reorganizou, chacoalhou o mundo inteiro. O primeiro ponto diz respeito à aceleração da consolidação do novo eixo geopolítico e econômico no mundo. Nós temos assistido, especialmente no mundo ocidental, Europa, Estados Unidos, um sentimento de economias que se fecham ante um cenário que se tornou mais competitivo. Em contrapartida, na Ásia, nós estamos vendo um movimento que é diametralmente diferente. A Ásia está se integrando. Quando nós pensamos em termos de Singapura, China, Coreia, esses países, de alguma maneira, partiram para uma lógica de integrar mais suas economias para enfrentarem os desafios que a tecnologia está impondo. Se nós olharmos bem, há um movimento que ocorre patrocinado pela China, que eles chamam do New Silk Road, a nova rota da seda, aonde com grandes investimentos que estão sendo realizados, existe
uma integração logística, econômica muito forte, permitindo que essas economias enfrentem o crescente nível de competitividade global de forma integrada. Mas é importante lembrar que do lado ocidental, e eu mencionei isso antes, há um sentimento contrário a esse. Os países têm partido para uma lógica de fecharem suas economias, com isso tentando proteger a realidade, a economia, a produção local. Então isso está gerando um novo equilíbrio no mundo que, puxa vida, o equilíbrio geoeconômico do mundo afeta varejo, consumo no Brasil, no Piauí? Sim, porque isso traz uma reconfiguração em termos aonde é mais barato, aonde é mais competitivo produzir, que tipo de produto, que categoria e daí para frente. Então, nós temos que olhar que a lógica de tudo o que aconteceu com a pandemia acelerou um processo que já estava em andamento. O segundo ponto diz respeito à redução da importância estratégica dos Estados Unidos para o mundo. Os Estados Unidos são um desses países que que optaram por fecharem mais sua economia como uma forma de produção, de proteção à produção local. Esse é um movimento que ficou ainda mais agressivo durante a administração Donald Trump, e nós temos um cenário onde o que vai acontecer nas eleições norte-americanas claramente está indefinido neste momento. Mas esta atitude de maior proteção à economia norte-americana pode até acelerar-se num próximo ciclo presidencial. O resultado disso é que empresas norte-americanas, e o caso do Walmart aqui no Brasil é um bom exemplo disso, acabaram preferindo concentrar recursos, atenção, investimentos dentro do próprio país, ao invés de continuarem expandindo globalmente. Isto que aconteceu com o Walmart no Brasil, tendo se retirado do Brasil, vendido suas operações no Brasil, assim como vendeu no Chile também, e como saiu de alguns outros países, mostra que definitivamente há, neste momento do cenário global, um movimento que pode levar a uma redução da importância estratégica dos Estados Unidos no mundo, principalmente no mundo ocidental. O terceiro elemento, obviamente conectado com esses dois que nós comentamos agora, é o aumento da importância econômica da China para o Brasil. Importante lembrar que China é hoje o maior importador de produtos brasileiros, especialmente commodities. Mas, definitivamente, a China tem, em relação ao Brasil, uma ambição maior que transcende a importação de commodities, o que mostram investimentos que têm sido feitos na área de infraestrutura e migrando para outros setores da economia, envolvendo mercado financeiro, envolvendo logística, envolvendo infraestrutura e muito mais. E, claramente, nós vamos aprender a conviver e competir com empresas chinesas que veem no Brasil, na América Latina e na própria África uma oportunidade de expandir a sua atuação global dentro da lógica que é muito chinesa, de olhar o mundo nos próximos 50, 100 anos, numa lógica que é importante considerarmos que pensa a muito longo prazo. Outro elemento importante é o aumento dos gastos globais com serviços no médio e no longo prazo. Nós temos vivido no mundo inteiro um movimento
bastante claro, onde, à medida que uma população se torna mais desenvolvida, mais madura, os dispêndios migram das compras de produtos para a compra de serviços. Educação, saúde, lazer, entretenimento. Esse era um movimento muito claro pré-pandemia, e é lógico que no período da pandemia ele foi profundamente alterado. Mas passado esse período mais dramático da pandemia, nós vamos voltar a perceber esta migração de dispêndios da sociedade para a aquisição de serviços. E nós estamos vivendo isso nos mais diversos setores. O que vinha acontecendo, por exemplo, na área de alimentação, com o crescimento da alimentação fora do lar, que é uma alimentação que é um serviço, porque ela é preparada fora do lar e, através do delivery, é entregue nas residências. Esse processo, que já vinha com um crescimento bastante forte anterior à pandemia, durante a pandemia até acelerou-se. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas a evolução das vendas do delivery no Brasil atinge perto de 180% em relação ao mesmo período do ano passado, e por razões óbvias. A contingência, a quarentena, o afastamento, acabou contribuindo para esse enorme crescimento. Mas não podemos esquecer de maneira nenhuma que parte desses hábitos desenvolvidos e incorporados neste período, eles passam a fazer parte da vida das pessoas, que muitas delas acabaram descobrindo as virtudes de um ou de outro sistema, de um ou de outro canal, de uma ou de outra marca, ou mesmo de determinado produto. E é evidente que nós estamos vivenciando uma transformação de padrões de consumo e de comportamento, muitos dos quais foram exacerbados agora na época da pandemia, mas que, passada a pandemia, permanecerão, de uma maneira ou de outra, presente na nova realidade. O outro elemento que eu queria destacar é a emergência do omniconsumidor cidadão mega conectado e discriminante. Está claro que neste período foi exacerbado o uso, foi e está sendo, exacerbado o uso dos equipamentos digitais, o que precipitou uma aceleração muito grande do uso destas ferramentas com tudo aquilo que gravita dentro desta nova realidade. O que emerge desse processo todo é um consumidor ainda mais empoderado, não temos como evitar isto, que aprendeu mais a pesquisar pelo meio digital, comparar pelo meio digital, ou ler as opiniões de outros consumidores pelo meio digital e buscar a melhor opção de custo-benefício através do meio digital. Então, esta interconexão que, de alguma maneira, desenha o que nós estamos chamando do homem consumidor cidadão mega conectado, vai marcar o comportamento do mercado daqui para frente. Nós, como consumidores, dificilmente, passada a pandemia, voltaremos a ser os mesmos consumidores, os mesmos cidadãos que éramos antes da pandemia. Incorporamos hábitos, incorporamos formas de pensar, incorporamos novas atitudes, tornamo-nos mais discriminantes, avaliamos mais e melhor tudo que nos é oferecido e tornamo-nos, de alguma maneira, um pouco mais racionais no nosso comportamento. E o resultado disso é que todo esse processo acaba gerando, de alguma maneira, um comportamento que privilegia um pouco mais a relação custo-benefício
de tudo que é oferecido ao consumidor. E a consequência, num ambiente maior, é que haverá uma pressão ainda maior em termos competitivos, porque o consumidor, que é o elo final e mais importante de toda a cadeia, tem mais instrumentos para comparar tudo que é oferecido a ele. Um outro elemento é a necessidade e a conveniência, mudando a participação dos canais de vendas e relacionamento, e consumidores aprendendo novos hábitos. Da mesma forma, né, que aconteceu, por exemplo, na crise norte-americana, 2007, 2009, quando os consumidores norte-americanos aprenderam a conhecer os clubes de compra no atacado, os Costcos, os BJs e outras coisas, porque naquele momento, sob pressão, eles preferiam buscar lugar para comprar onde o preço fosse o ativo mais importante, o apelo mais importante. Passada a crise norte-americana, 2007, 2009, não voltaram os consumidores para os seus hábitos antigos, aonde compravam os produtos de forma geral. O que fez com que todo aquele segmento de clubes de compra, os nossos atacarejos, né, equivalente aos nossos atacarejos, eles se tornassem realmente muito relevantes no mercado norte-americano. No Brasil, nós estamos vivendo um processo muito parecido com esse. Basta dizer que o e-commerce no Brasil, no ano passado, havia vendido alguma coisa como 67 bilhões de reais. E ele deverá ter um crescimento próximo a 70%, em média do Brasil, próximo a 70%, que vai fazer com que ele rompa a barreira dos 100 bilhões de reais de faturamento e fazendo com que o que anteriormente a pandemia representava 5% das vendas totais do varejo passe a 10% das vendas reais, das vendas totais do varejo brasileiro. Nós temos feito uma série de lives, e talvez alguns de vocês tenham acompanhado. É muito interessante a quantidade de pessoas que comentam que seus pais de 80, 85 anos nunca imaginaram que viriam seus pais usando aplicativos para fazer compra de supermercado, aplicativo para fazer compra de roupa ou de calçados. Surpreenderam-se nesse período quando viram consumidores bem mais idosos usando aplicativos com uma fluidez, com uma facilidade que era quase inimaginável. Mas o que é isso? É um processo de amadurecimento intenso de comportamento, facilitado pela amigabilidade dos componentes digitais, dos smartphones, dos computadores e daí para frente. Alguém acha que esse consumidor que se acostumou com o e-commerce vai voltar 100% atrás no seu hábito passada a pandemia? Definitivamente não. Ele vai sim rebalancear, ele vai sim voltar às lojas, aos shoppings, é inevitável, até porque, como estamos dizendo, né, 10% deve ser neste ano pelo e-commerce, 90% pelos canais tradicionais. E nos próximos anos, provavelmente, esse número de 10% de participação possa dobrar, talvez em 3, 4 anos. Mas as lojas, os shoppings, os centros comerciais continuarão profundamente importantes no mercado, porque tem toda uma componente que envolve experiência, relacionamento, proximidade física e a possível integração de canal dentro das lojas. Mas não vamos nos iludir. Essa transformação de hábito traz consigo outras consequências, que envolvem como pesquisa, como analisa, como avalia a opinião de outros consumidores. E isto veio para ficar e não volta atrás. Bom, outro elemento que eu queria tratar com vocês é
a mudança de participação e perspectiva para os players tradicionais do varejo. Se alguém nos perguntar quem se deu bem nessa pandemia ou nessa crise, seguramente a resposta será aquela que envolve as empresas que estavam mais avançadas digitalmente, as empresas que reagiram de forma mais rápida, as empresas que foram visionárias na busca de caminhos alternativos nesse período e, logicamente, aqueles segmentos que foram considerados essenciais e que mantiveram lojas abertas, operações de maneira habitual. Supermercados, farmácias, material de construção. Vamos entender, por exemplo, que se nós olharmos neste momento, o setor do atacarejo no Brasil tem um crescimento acima de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Comparado com o ano passado, estava tudo normal. Supermercados, hipermercados, com crescimento positivo próximo a 10%. Farmácias, crescimento positivo. Material de construção, crescimento positivo. Enquanto isso, o food service teve, nesse período, uma perda de quase 50% das vendas em relação ao ano passado. Enquanto isso, o turismo perdeu quase 90% das vendas em relação ao ano passado. Então, tudo isto, de fato, reconfigura uma mudança na participação não só dos segmentos, das categorias, das regiões do Brasil, por conta, né, do auxílio emergencial, mas também entre os players, entre as marcas, aquelas empresas que já estavam digitalmente mais preparadas, evidentemente tiraram enorme proveito neste período, quando todo o mercado ficou travado. E boa parte deste comportamento fica daqui para frente. O próximo item diz respeito à drástica mudança no share of wallet. Share of wallet, essa expressão quer dizer como é que o consumidor divide o seu dispêndio com aquele dinheiro que está no bolso dele. É o próximo slide. Essa mudança no share of wallet, ou como o consumidor divide seus dispêndios, nós temos que separar, logicamente, durante a pandemia, pós-pandemia e bem depois. Durante a pandemia, né, a grana foi direcionada para alimentos, para medicamentos, para higiene e cuidados pessoais, para a limpeza. E houve um recuo, como eu estava mostrando, na área de vestuário, na área de calçados, na área de viagens, como nós estamos comentando também. Passada a pandemia, novos hábitos foram incorporados. Eu já vi muita gente dizer o seguinte: olha, eu olho para os ternos no meu guarda-roupa e eu não sei bem por que eu vou precisar de tanto terno, porque me acostumei a trabalhar de camisa e é muito mais confortável, muito mais gostoso. Vai mudar seguramente alguma coisa no hábito. Outro dia vi alguns estudos aí mostrando o crescimento do preço do vestuário daquele tipo que é para usar em casa, que é o que nós temos feito ultimamente. Aliás, né, tem muita gente que diz que nós passamos a trabalhar em casa, mas, em verdade, nós passamos a viver no trabalho. E isso muda muito todo o cenário, muda toda a geografia do consumo. E, por conta daquela tendência de comprar mais serviço, por conta de percepções cada vez diferentes sobre a importância de determinadas categorias de produtos, a forma como o consumidor vai dividir os seus dispêndios alterou dramaticamente. Vai atenuar depois na retomada, mas muita coisa vai ficar como mudança de atitude e no dispêndio do consumidor. O próximo item diz respeito a um fenômeno que nós já vínhamos observando há algum tempo,
que é aquele da tendência ao aumento da infidelidade, não se assustem, infidelidade para produtos, marcas, serviços e lojas. E por quê? Porque na contingência, na necessidade, os consumidores testaram novas alternativas, experimentaram novas marcas, visitaram novas lojas virtualmente ou fisicamente. Nós já estamos no próximo slide, é no 9º, por favor. Nesse processo, desenvolveu-se uma propensão à infidelidade. Porque no processo de testar, por necessidade, outras alternativas de produtos, marcas, lojas, locais de compra, canais de venda, houve um aumento significativo da infidelidade, do nível de infidelidade do consumidor às marcas, aos produtos, aos locais de compra, aos shopping centers, e porque um estado natural de contingência. Agora, qual é o lado positivo disso? É que nesse processo o consumidor experimentou muito mais. E nesse processo o consumidor aprendeu. E aquele que era, de fato, bem servido por marcas, lojas, conceitos anteriormente, tenderá a retornar aos mesmos. Aquele que não era bem atendido, e nesse período pode ter experimentado alguma coisa que tivesse uma proposta melhor, pode não retornar. Então tem este aumento da infidelidade que propicia esse período de experimentação adicional. E como vai se reorganizar o mercado, nós vamos sentir daqui a algum tempo. Aliás, daqui a pouquinho eu vou falar a vocês sobre o Global Retail Show, o evento que nós estamos fazendo agora de 13 a 19 de setembro. Nós vamos apresentar o primeiro estudo global sobre o consumidor pós-pandemia, como ele avalia o seu comportamento passado o período da pandemia. Muito bem. O próximo item, que é o item 10, envolve a aceleração da redução da distância entre marcas e consumidores. Perfeito. Nós já vínhamos acompanhando um movimento onde as marcas, os fornecedores, procuravam se aproximar do consumidor final, porque queriam conversar com ele, queriam entender e atender melhor. Isso já vinha num processo onde marcas como Apple chegava no consumidor final e estabelecia uma ligação direta. Nespresso foi criada com essa proposta e vale lembrar que mais de 50% das cápsulas Nespresso são vendidas através do site da própria Nespresso. Mas muitas outras marcas, nos mais diversos setores, começaram a buscar esta proximidade. Sherwin-Williams, a indústria de tintas norte-americana, opera 4.600 lojas e, além de vender a tinta, oferece um serviço de pintura na casa do cliente, ou no escritório, ou no centro de distribuição. Esse período da pandemia, que criou essa maior intimidade digital do consumidor, permitiu também que as marcas percebessem que poderiam chegar mais próximas do consumidor final de uma forma mais simples, mais direta, sem necessariamente pagamento de luva, loja, operação, através do canal digital. Algumas foram adiante disso. A Procter & Gamble, trazendo um projeto que desenvolveu nos Estados Unidos, está operando, através de franquia, as lavanderias Ariel, sua marca de sabão em pó. A Unilever está operando as lavanderias Omo, principal marca do seu sabão em pó. Mais do que isso, avançou para implantar o serviço de lavagem de roupa Omo
dentro de condomínios residenciais. E aí você tem a conjugação, né, de duas tendências que nós conversamos agora, né? Trazer mais serviço e aproximar-se do consumidor final. Mas tudo isto é parte deste outro cenário onde você tem uma mudança muito grande na redução necessária da distância entre marcas, produtos, serviços e o consumidor final, que o digital acelera e facilita. O nosso próximo item envolve a reconfiguração das alternativas de locais e formatos para compras e serviços. Nós todos estamos saindo da pandemia com um senso de conveniência que foi exacerbado na pandemia. Nós todos nos tornamos mais convenientes, porque queremos as coisas mais próximas da onde estamos, aonde vamos, não queremos nos deslocar tanto, tem que ser fácil, simples, sem estresse para obter. A tal ponto que isso está acelerando um processo que já existia anteriormente, que era a criação, por exemplo, das chamadas lojas autônomas, lojas que podem operar sem nenhum funcionário. Quem lançou este conceito lá atrás foi a China, depois a Amazon lançou a Amazon Go nos Estados Unidos com esse conceito, e agora mesmo aqui no Brasil nós temos 3 projetos, pelo menos, já operando, Zite, Omnibox e outras, que criaram conceitos de loja hiperconvenientes, porque são lojas que são implementadas dentro do condomínio, dentro do bairro, e podem operar 24 horas por dia, usando tecnologia e prescindindo, não precisando de ter funcionário lá dentro da loja. Nós vamos ver este movimento acontecer de forma mais marcante, mas também vamos ver um outro movimento na mesma direção, que envolve a demanda de compras e serviços em centros comerciais, sejam os tradicionais shopping centers, sejam os novos centros comerciais, plazas, malls e outras configurações, aonde a componente serviço, envolvendo educação, saúde, bem-estar, alimentação, se torna ainda mais importante do que era no passado e redivide os espaços das lojas. Um outro conceito são os de novos formatos, né, adequados a essa nova realidade, que eu acabei de mostrar para vocês, e contei aqui o exemplo da Amazon Go, da Zite e da Omnibox. E o próximo conceito é a reconfiguração e o redesenho da geografia de consumo. Todos nós estamos passando mais tempo em casa, ou mais tempo no trabalho, que é em casa. Isso está reduzindo tempo de deslocamento, isso está reduzindo a nossa mobilidade, isso está reduzindo aonde está o potencial de consumo. No modelo mais tradicional, pré-pandemia, nós deslocávamos para o escritório, no local que fosse, e normalmente almoçávamos por lá, e depois podíamos um drink, um lanche, no final da tarde, naquele local. E aí o potencial de consumo estava ali, ou parte do potencial de consumo estava ali. Agora, com essa tendência, principalmente do home office, nós temos um crescimento bastante grande dessa migração da geografia do consumo, que passa a ampliar o potencial próximo das áreas residenciais e, ao mesmo tempo, reduz a importância do potencial nas áreas de escritórios, lajes corporativas. Mas no Brasil nós temos um outro fenômeno mais importante, é a história do auxílio emergencial, que neste período, né, vocês todos têm acompanhado a discussão, atingiu esse patamar de 50 bilhões por mês, agora vai reduzir um pouco,
mas o impacto que o auxílio emergencial trouxe para o mercado foi também, transitoriamente, neste caso, uma reconfiguração da geografia de consumo e do potencial de consumo. Passada a pandemia, haverá uma tendência, naquilo que foi por conta do auxílio emergencial, voltar quase que à normalidade anterior. Mas naquilo que significa essa transformação do home office, que se tornou parte da nova realidade, pela praticidade, pela redução de custos, pela conveniência que todos nós acabamos descobrindo, não o home office pleno por contingência, mas o home office híbrido com a tendência habitual, nós temos esse redesenho efetivo da geografia de consumo. Bom, o outro item que eu queria chamar a atenção é uma nova dimensão na percepção de risco. Na fase pré-pandemia, nós estamos vivendo num mundo, um período de recursos fartos, muito dinheiro disponível para investir no mundo, e no Brasil, de certa maneira, acontecia algo também similar, que fazia com que o risco envolvido no novo empreendimento ficasse um pouco menor do que era anteriormente. Nós estamos vivendo agora no Brasil uma realidade que, queira Deus, e dependendo muito da nossa atitude, seja a realidade permanente. Inflação muito baixa, taxa real de juros próxima a zero ou negativa, e isto está trazendo toda uma mudança de comportamento, atitude, investimento, interesse na realidade do mercado como um todo. Nós temos uma reconfiguração econômica no país. Nós falamos do tal Big Bang que o Brasil estava passando antes da pandemia, que tinha taxa real de juros negativa próxima a zero, o cadastro positivo, nós tínhamos a LGPD, nós tínhamos a implantação do pagamento instantâneo, do PIX. Tudo isso estava, por si só, redesenhando tudo com relação à economia, ao consumo e meios de pagamento no Brasil. Aí veio a pandemia e colocou um tempero adicional em tudo isso. E, de fato, nós temos um cenário onde decisões financeiras, decisões de investimento, tamanho de estoque, alugar a loja ou comprar, tudo isso está sendo revisto e rediscutido por conta dessa combinação do que veio do Big Bang financeiro, ou está vindo, com os resultados da pandemia. E o próximo item é a questão do ser empresário ou empreendedor no Brasil. Nada será como antes e para ninguém. Muita gente que se dispôs a empreender no Brasil pegou pela frente a maior crise global que já se criou e que nenhum de nós imaginava poderia acontecer. E, obviamente, quando se é um novo empreendedor, quando se é um novo empresário, pegar uma crise dessa magnitude nos faz realmente quase pensar em desistir. Mas nós não podemos esquecer que nós temos uma mudança estrutural do emprego no mundo. E muitos dos empregos que existiam pré-pandemia não existirão mais. Seja por conta da transformação tecnológica e digital, seja porque muitas empresas foram obrigadas a rever estruturas e, de repente, descobriram que podiam fazer a mesma coisa ou mais com estruturas mais enxutas. Portanto, o caminho do empreendedorismo continua a ser, para a realidade da retomada no Brasil, um dos principais caminhos para ser trilhado. E aqueles que estão passando por essa pandemia, de alguma maneira, eles saem mais preparados para qualquer crise, porque não deve ter uma outra nas mesmas dimensões desta proximamente. E o último fator que eu queria trazer
antes de podermos evoluir nas nossas conclusões, é a importância do propósito. Também era um outro fenômeno que nós vínhamos acompanhando há algum tempo, aonde especialmente as novas gerações tinham uma crescente preocupação de que as marcas, as lojas, os negócios não oferecessem só respostas comerciais, por melhores que fossem, mas que assumissem responsabilidades e assumissem um compromisso público de contribuir para minorar, para reduzir a desigualdade do mundo, para reduzir as dificuldades que nós enfrentamos no mundo inteiro, mas muito particularmente no Brasil. Durante a pandemia, nós pudemos acompanhar a quantidade de empresas que vieram a público prestar contas da sua proatividade social, da sua preocupação com a sustentabilidade, com a sua preocupação com a desigualdade. E vieram prestar contas, sim, porque especialmente as novas gerações, mas, logicamente, todas as gerações estão hoje cobrando isso das marcas, das empresas, das lojas, das entidades, das associações e tudo mais. Não é possível deixar apenas por conta dos governos reduzir os problemas que todos nós enfrentamos. É preciso uma outra atitude, um outro comportamento. Eu mencionei a vocês anteriormente, eu queria que pedisse para colocar o próximo slide, por favor. Estaremos realizando agora, de 13 a 19 de setembro, o Global Retail Show, um evento com características parecidas com aquilo que vocês estão fazendo aí no Piauí e que eu tenho a honra de participar hoje com vocês. Mas, de uma maneira um pouco mais ambiciosa, nós estamos fazendo esse evento concomitantemente em 15 países e, obviamente, é no Brasil que nós vamos ter a nossa maior audiência. Eu queria convidar vocês todos para juntarem-se a nós, pediria para colocar os próximos 2 slides, por favor, e estarem discutindo tudo isso que nós comentamos agora, mas muito mais, porque serão 168 horas de conteúdo, que serão horas que serão apresentadas por líderes que inspiram líderes no Brasil e fora do Brasil. E nós temos, o privilégio, essas 150 horas até já aumentou, está em 168, porque organizações como a CNDL estará conosco, nos apoiando e promovendo também o conhecimento, assim como a Associação Brasileira de Franchising, a ANAMAC, material de construção, o pessoal da ABE, da UIFB, Food Service Brasil, IDV, são mais de 60 entidades e associações que, como nós, estão se integrando para poder trazer conhecimento e informação para o setor de comércio, varejo e toda a comunidade lojista do país. Eu queria agora partir para as conclusões, pediria que nós colocássemos os slides das conclusões, por favor. Estou recebendo um aviso que faltam 5 minutos, é exatamente o tempo que eu pretendo acabar. Mas vamos lá, gente. O que nós temos? Próximo slide, por favor. O que nós temos, podemos resumir de tudo isso que nós discutimos e falamos até agora, e é uma visão muito pessoal, porém que tem sido diariamente discutida com o setor de varejo, consumo, no Brasil inteiro. Primeira coisa, acho que nós precisamos olhar para trás e percebermos que, graças a Deus, o pior já passou. Em termos de saúde, o pior já passou. Eu queria pedir para que ficasse aquele slide com as conclusões no ar, por favor. Em termos de saúde, o pior já passou. A ocorrência de óbitos vem declinando na média
semanal, na média móvel semanal. Temos a lamentar muito as perdas que o país teve, mas se olharmos a realidade à frente, o pior já passou. Mas nós não podemos ter dúvida que o país, o Brasil, sai pior da pandemia do que entrou. Pior em termos de desigualdade, pior em termos de diálogo, pior em termos de endividamento, pior em termos de desequilíbrio econômico entre áreas de negócios, pior porque sai com renda mais concentrada, pior porque faltou o entendimento que nos é muito importante nesse instante. Os desafios para repensar o futuro e reconstruir pontes, por favor, mantenha aquele slide. O desafio neste momento é, sem dúvida, repensar o futuro e reconstruir pontes. E este é um elemento que não se pode imaginar que caiba aos governos, sejam eles quais forem, municipais, estaduais, federais, legislativo, executivo, judiciário, encararem sozinhos a tarefa de reconstruir pontes. É uma responsabilidade de cada empresário, de cada líder, de cada profissional que tem o privilégio de ter uma visão um pouco mais abrangente. Especialmente nós, da nação lojista, nós varejistas, nós que atuamos no consumo, que conversamos todo dia com o consumidor e que sabemos das suas dificuldades, dos seus problemas. É por isso que talvez neste momento nós deveríamos sair desta crise com uma visão mais ambiciosa de como transformarmos a nossa realidade para que ela seja menos desigual, mais justa, mais equilibrada e permitirmos, mais uma vez, retomarmos em outras bases, com outra visão e com outra ambição. Era isso que eu queria conversar com vocês e, mais uma vez, a todos vocês, agradecer demais a atenção e o verdadeiro privilégio que foi poder participar nesta abertura da convenção. Muito obrigado a todos. 25ª Convenção Logista do Piauí, de 2 a 4 de setembro. Realização FCDL Piauí. Parceria Sebrae. Patrocínio Banco do Nordeste. Centro Universitário Santo Agostinho. Equatorial Energia. Armazém Paraíba. Apivida. Noroeste. As lojas que vendem moda. ITTNet. A sua internet. Piauí, Governo do Estado.